Mais de 4.000 pessoas vivem em situação de rua na região norte. Transporte urbano pode ter reajuste de quase 20%. Telemedicina pode agilizar tratamentos de saúde. A Faculdade Católica promove simpósio filosófico em Belém. Os cuidados com o comércio irregular do gás de cozinha. Memorial do livro Moronguetá tem o acervo pessoal de Dalcídio Jurandir. Na entrevista de hoje vamos falar sobre insolvência. Hoje é quarta-feira, 3 de abril e Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de vulnerabilidade social. Um dos grandes problemas sociais são as pessoas que moram nas ruas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, informou que existe na região norte mais de 4.000 pessoas em situação de rua. Os estados nortistas têm 4.399 pessoas em situação de rua, o que corresponde a 4,32% da população nacional vivendo nesta situação. Deste total, estima-se que 22,9% vivem nas regiões metropolitanas de Belém e de Manaus, e 61,9% habitam nos 20 maiores municípios da região, com mais de 100.000 pessoas. Por sua vez, os 276 municípios nortistas com até 10.000 habitantes registraram 429 moradores de rua. Os dados foram levantados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que considerou informações do ano de 2015. Em todo o país, a pesquisa projetou que das mais de 100.000 pessoas vivendo nas ruas, 40,1% estavam em municípios com mais de 900.000 habitantes. No geral, 77,02% habitavam nos municípios com mais de 100.000 pessoas, enquanto 6,63% moravam naqueles com até 10.000 habitantes. Policiais civis da Divisão Especializada em Meio Ambiente prenderam um homem que mantinha 17 animais silvestres em uma casa no conjunto Heliolândia, no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Segundo a polícia, diversas espécies de aves foram apreendidas, entre elas sabiá, trinca-ferro, urumará, bicudos, coleiras, caboclinos, inhapim, bico de pimenta, entre outros. A Polícia Civil informou que foi instaurado um termo circunstanciado de ocorrência para apurar o caso. No quadro direito desta semana, vamos falar sobre insolvência pessoal, uma espécie de falência financeira que pode ser declarada por pessoa física quando não há expectativa de pagamento da dívida. Para explicar como funciona este processo, Juliana Brito conversa com o advogado Paulo Barradas. É isso mesmo, Marcos, Larissa. E para responder algumas dúvidas sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Paulo Barradas. Tudo bem, Paulo? Muito obrigada pela sua participação. Primeiro de tudo, explica para a gente o que é a insolvência. A insolvência está para a pessoa física da mesma forma que a falência está para a empresa. A pessoa física ser declarada judicialmente insolvente significa dizer que ela tem mais dívidas do que a sua capacidade de pagamento a autoriza. Então, se reunir todo o seu patrimônio, seu salário, tudo que ela tem de positivo, não faz face, não consegue debelar o que tem de dívida, o que tem de negativo. Aí chega num ponto insustentável, onde não há outra alternativa a não ser a que o juiz decrete a insolvência, como lá na empresa decretaria a falência. Agora, como é que funciona até que seja decretado, digamos, essa falência pessoal? Pois é, esta insolvência ela pode ser requerida por um credor que eu tenha, alguém a quem eu devo e não paguei. Por mim mesmo, eu posso pedir judicialmente a minha insolvência, a decretação dela, ou pelo meu herdeiro, depois que eu venho a falecer, deixo mais dívidas do que patrimônio, o inventariante que vai se responsabilizar pela divisão dos meus bens, ele pode pedir a decretação da insolvência depois do meu falecimento. Aí tem alguns efeitos práticos. Declarada a minha insolvência, tudo que eu tenho de dívida passa a vencer neste dia. Inclusive as dívidas futuras antecipa-se o seu vencimento para que seja reunido
todas as dívidas e o rol do pagamento seja igualitário para todas. Aí, eu perco imediatamente a administração do meu patrimônio. Eu não tenho mais como administrar meu patrimônio, até porque se eu cheguei na insolvência, fica claro que eu não tenho o mínimo talento para administrar meu patrimônio. Então, um outro administrador designado pelo juiz passa a administrar meu patrimônio, realiza esse patrimônio todo, significa transformar em dinheiro, reúne tudo que me devem, etc., salário, e aí vai pagar os meus credores. Não é qualquer credor que pode pedir a insolvência. Se o credor tem um bem como garantia, por exemplo, eu financiei uma casa, eu financiei um carro, o banco tem como garantia o próprio bem financiado. Se eu não pagar, ele vai lá e me tira e está quitada a minha dívida. Mas, por exemplo, se eu passei uma nota promissória, o detentor dessa nota promissória não tem como fazer dessa forma, então ele deve solicitar, protestar e solicitar a minha insolvência uma vez protestado. E aí eu passo a perder a minha capacidade civil de gerir a minha vida civil. Ou seja, não posso ter conta bancária, não posso ter cartão de crédito, não posso ter absolutamente nada, até que me reabilite. O que é reabilitar? É pagar todo mundo. Porque se eu estou insolvente, eu devo mais do que eu tenho de positivo. Aí, o administrador dos meus bens vai pagar todo mundo e vai sobrar ainda um pessoal que não vai ter como pagar todo mundo. Eu tenho 5 anos para pagar essas pessoas. Se eu não pagar em 5 anos, essas dívidas prescrevem. E aí, evidentemente, eu não contraí outras, porque eu não tenho mais condição de contrair dívidas. E aí eu volto ao exercício normal da minha vida civil. Mas eu posso, dar meu jeito, trabalhar, me esforçar, me empenhar e pagar essas pessoas. Chama-se de reabilitação. Aí, mesmo antes dos 5 anos, eu retomo de volta a minha vida civil, porque eu já não devo mais ninguém. E isto eu demonstro judicialmente, e a insolvência ela é suspensa, ela é desfeita, vamos fazer assim, falar desse jeito, porque ela perde o seu objeto. Então, a insolvência ela parte da necessidade de eu honrar as obrigações que eu contraí. Tudo que a gente deve, a gente tem que pagar. Agora, de uma forma geral, né, em avaliação, isso é positivo, isso é negativo para a pessoa? Qual é a avaliação que você faz a respeito disso? Olha, quando uma pessoa entra em insolvência, ninguém ganha, porque os credores têm a sua dívida ameaçada, não aqueles que têm garantia, porque aqueles que são credores com garantia real, com garantia patrimonial, o patrimônio se paga logo, né? E como todas as dívidas se antecipam, eles ficam logo com esse patrimônio. Então, o banco vai ficar com a casa, o banco vai ficar com o carro, e aí a gente vai ver quem é que tem dívida sem garantia nenhuma. É possível que sobre gente sem pagamento. É provável, aliás, senão não estaria insolvente. Então, ninguém ganha com uma decretação de insolvência. Por isso, é muito importante que as pessoas só assumam obrigações dentro da sua capacidade, da sua saúde financeira. E honre religiosamente as suas obrigações, para evitar esta situação de insolvência que é problemática para todo mundo. Como é que um pai de família, por exemplo, vai gerir, vai administrar e prover o sustento de sua família sem poder ter conta bancária, sem poder ter cartão de crédito, sem poder ter cartão de débito, sem existir para o mundo civil? Tudo fica muito mais difícil, o problema é muito grande, então é bom evitar. Agora, existe um valor mínimo, por exemplo, de dívida? Tem alguém me devendo X valor e aí eu posso solicitar de repente a insolvência dele? Não. Qualquer valor de dívida que não tenha uma garantia real e que seja maior do que a capacidade de pagamento do devedor pode produzir a insolvência tranquilamente. Então é só caso seja comprovado que ele não tem possibilidade nenhuma de pagar aquela dívida, né? Exatamente. Na verdade, ele que tem que comprovar, para não ser decretada a insolvência, ele que tem que comprovar que tem saúde financeira para pagar. Mas o credor, ele deve pedir logo a decretação da insolvência para garantir o crédito dele como prioritário no momento da arrecadação de bens. Ok, então, muito obrigada pelas suas informações. É isso, Marcos, Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio. O número de trabalhadores sem carteira assinada subiu no setor privado mais de 20% em 3 meses no estado do Amapá. Os números foram divulgados pelo Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE. A quantidade de contratações sem carteira saltou de 34 mil para 42 mil entre o terceiro e o último trimestre do ano passado.
A proporção entre trabalhadores com carteira assinada e não assinada supera os 40%. No período entre o terceiro e o quarto trimestre de 2018, o Amapá registrou mais de 11% nos números de trabalhadores por conta própria. Em 2018, o país bateu o recorde de contratações sem carteira assinada, 32,9 milhões. O número é o maior já registrado pelo IBGE desde o início do PNAD, contínua de 2012. Considerando a média do contingente total de trabalhadores ocupados no setor privado em 2018, mais de 25% trabalhava sem carteira assinada, ou seja, estava na informalidade. Quem ainda não fez o recadastramento biométrico pode ir até o novo posto de atendimento da Justiça Eleitoral no Shopping Marabá. O expediente vai funcionar com dias e horários diferenciados, com o intuito de oferecer mais alternativas para o eleitor atualizar o cadastro eleitoral. Para realizar o cadastro biométrico, é necessário levar um documento oficial com foto e o comprovante de residência atualizado. Em caso da emissão da primeira via do título, os homens devem levar o comprovante de alistamento militar. Atualmente, Marabá possui 174.820 eleitores aptos a votar e ainda faltam mais de 52 mil eleitores comparecerem. O posto de atendimento da biometria funciona no Shopping Marabá. O atendimento é de segunda a sábado, das 12 às 21 horas. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém, o CETRANSBEL, propôs aumentos para a atual tarifa de ônibus urbano aqui em Belém. Segundo o sindicato, o reajuste é de quase 20%. O valor da passagem de ônibus na região metropolitana de Belém deve sofrer reajustes. Isso porque a CETRANSBEL propôs um aumento de 20% no valor da atual passagem. Se aprovada, a passagem passará de R$ 3,30 para R$ 3,95. Nas próximas semanas, estão previstas reuniões do Conselho Municipal de Transporte para que outras propostas possam ser colocadas para análise. Segundo a estimativa do DIESE, o gasto mensal de quem pega duas conduções diárias é de R$ 158,40. O impacto do gasto com passagem de ônibus em relação ao atual salário mínimo é de 15,87%. O Conselho Federal de Medicina divulgou uma resolução na qual pretende regulamentar a telemedicina no Brasil. O termo se refere às formas de atendimento médico à distância viabilizadas pela tecnologia. A resolução ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. O atendimento à saúde por meio da tecnologia já vem sendo desenvolvido desde o ano de 2017 pelo Ministério da Saúde através do Telesaúde. Aqui no Pará, o projeto pode ser encontrado na Universidade do Estado. O Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes foi instituído por meio da portaria do Ministério da Saúde número 35 de janeiro de 2007. É coordenado pelas Secretarias de Gestão do Trabalho e da Saúde na Educação e da Atenção à Saúde. A ação nacional busca melhorar a qualidade do atendimento e da atenção básica no Sistema Único de Saúde, por meio de integração de ensino e serviço através de ferramentas de tecnologia da informação. No Pará, o projeto é coordenado pela Universidade do Estado, em parceria com outras instituições. O Telesaúde é um programa nacional do Ministério da Saúde, criado em 2007. É um programa que busca a integração ensino-serviço e melhorar e qualificar as ações da atenção básica de saúde no SUS. Por meio de uma plataforma na internet, é possível ter acesso a profissionais da área da saúde. Ele é uma plataforma, que fique bem claro isso. O aplicativo é diferente, a gente baixa o aplicativo. A plataforma não. A plataforma basta eu ter acesso à plataforma, eu estar cadastrado, a minha senha de acesso para poder usar a referida plataforma. Feito isso, o profissional de saúde, ele pode usar a plataforma. Quem é que pode usar essa plataforma? O médico, o odontólogo, o enfermeiro, os profissionais da área de saúde. A teleconsultoria funciona assim. O solicitante profissional da área da saúde envia uma dúvida clínica. O regulador avalia a solicitação e distribui para o especialista mais indicado.
O especialista pesquisa o assunto e responde à solicitação. O objetivo do projeto é facilitar o cuidado com a saúde. As tecnologias da informação e da comunicação, elas estão hoje muito em atualidade no mundo todo e no Brasil também. Esse programa visa qualificar as ações da atenção básica, ele visa encurtar distâncias, quando, por exemplo, nós podemos ter um médico lá no interior do estado do Pará, o Pará é um estado continental, então precisa aproximar esse médico da capital com um médico da capital e um médico do interior. Ele precisa diminuir distâncias no sentido também do paciente. Exemplo, os tratamentos fora de domicílio, os TFDs, em que precisamos deslocar pacientes de longas distâncias. Então, esse programa busca aproximar o médico que está acompanhando o paciente de um especialista que está na capital do estado e que não pode chegar até esse interior. E ele visa qualificar também esses profissionais da atenção básica através de várias tecnologias, como é o caso da teleeducação. O Telesaúde é composto por 4 serviços principais, que são teleconsulta, teleeducação, telediagnóstico e segunda opinião formativa. Por meio da tela do computador, os profissionais da saúde têm acesso à teleaula, uma forma de prestar aos usuários a educação continuada. O núcleo do Telesaúde auxilia a nossa graduação, porque nós temos acesso aqui a informações como os cursos dados pelos consultores, pelos especialistas, e também porque nós auxiliamos os médicos da atenção básica a terem acesso à informação de qualidade e informação segura. Para ter o acesso à plataforma, é preciso ter uma boa rede de internet, principalmente em municípios afastados da capital. O estado do Pará, ele é um estado diferenciado, o tamanho dele, as questões geográficas, as questões climáticas interferem bastante. Então, o Telesaúde, para que nós tenhamos o uso do Telesaúde, nós precisamos apenas do quê? De sinal de internet. E o profissional da ponta estar cadastrado para o uso da referida plataforma, que no caso é a plataforma do Telesaúde. Mas é preciso deixar claro que a telesaúde é diferente da telemedicina. Telemedicina é um processo avançado para a medicina, que faz discussão de casos clínicos, procedimentos cirúrgicos, procedimentos diagnósticos. O Telesaúde ele abrange todas as profissões da área de ciências biológicas. A resolução número 2227 de 2018, publicada no início do mês de fevereiro pelo Conselho Federal de Medicina, estabelece que médicos brasileiros possam realizar consultas online, entre outras formas de atendimento médico à distância. Contudo, no dia 5 desse mês, o CFM divulgou uma nova nota esclarecendo os aspectos sobre a resolução que trata da telemedicina e repudiando as críticas. A nota ressalta os seguintes pontos. O texto aprovado pelo plenário do CFM é resultado de 2 anos de discussões. A resolução define ainda a relação médico-paciente presencial como premissa obrigatória, sendo o atendimento à distância possível após consulta presencial, com o mesmo profissional, se ambos, médico e paciente, estiverem de acordo. O texto ressalta ainda que a relação médico-paciente de modo virtual é permitida na cobertura assistencial em áreas geograficamente remotas, desde que existam as condições físicas e técnicas recomendadas e profissional de saúde. Você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Faculdade Católica de Belém promove simpósio filosófico. Os cuidados com o comércio irregular de gás de cozinha. Memorial do livro Moronguetá tem o acervo pessoal de Dalcídio Jurandir. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o simpósio filosófico. A Faculdade Católica está promovendo até a próxima quinta-feira o 3º simpósio de filosofia da instituição. A programação conta com palestras sobre o tema cristianismo e contemporaneidade.
Anualmente, a Faculdade Católica de Belém realiza o Simpósio de Filosofia. Esta já é a 3ª edição. A temática é discutida sobre o viés do cristianismo e da contemporaneidade, a crise civilizatória, desafios e o Sínodo da Amazônia. Então, a intenção da nossa Faculdade Católica é oferecer para a sociedade reflexões de temas de atualidade, né? Este 3º simpósio traz esse tema, cristianismo e contemporaneidade, refletindo sobre a nossa crise, né, da civilização que vivemos e depois aquilo que o cristianismo pode oferecer de respostas às grandes interrogações. A instituição visa oferecer formação no âmbito da educação, da cultura, da política e da arte com a identidade católica. O Alberto é aluno da instituição e explica de que forma a atividade acadêmica contribui para a formação. De fato, é muito importante para nós, né, seminaristas da Arquidiocese e seminaristas de modo geral, participar de eventos como este. E participar desses 3 simpósios, né, que nossa Faculdade Católica já promoveu e promove, para mim, uma grande honra, alegria e sempre muitos conhecimentos adquiridos, uma formação sempre muito sólida com os palestrantes, os professores que vêm aqui expor os seus temas. E isso sempre enriquece tanto a formação humana como também a formação vocacional. O 3º Simpósio de Filosofia promovido pela Faculdade Católica de Belém conta com a presença de renomados doutores e mestres da área. O Alex Fiuza de Mello, doutor em Ciências Sociais, foi um dos convidados. Pedir uma contribuição a esse seminário para poder contextualizar melhor aos ouvintes, né, do contexto que nós vivemos num mundo em grandes transformações, muitas perplexidades, que vive uma crise das formas de representação, regulação da política em função dessas transformações, sobretudo tecnológicas, econômicas, societárias, que vêm ocorrendo nos últimos tempos. E que, portanto, desafia os povos do mundo inteiro, as sociedades, as nações de todo o globo, né, a ter que reinventar, né, as formas de vida, as formas de sustentabilidade e as formas também de gestão da política. A política está sendo muito atingida por tudo isso. O evento propõe a discussão da atualidade e estimula atividades fora da sala de aula. Uma coisa são os estudos próprios de cada disciplina necessários, né? Mas também a faculdade quer ser um momento assim, a faculdade quer oferecer oportunidades de diálogo. Então, por isso, o simpósio tem essa característica. Alguns especialistas convidados para essas manhãs, mas depois, sobretudo, a segunda parte, um amplo debate com ocasiões assim de reflexão partilhada com todos. E vamos falar sobre educação. Estão abertas as inscrições para o cursinho preparatório para o Enem, ofertado pela Escola Estadual Ruth Rosita, no bairro do Guamá, aqui em Belém. São 20 vagas voltadas para a população de baixa renda. As aulas acontecem durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, de 15 horas ou 3 horas da tarde às 8h30 da noite e aos sábados de 8 às 12 horas. O conteúdo programático estudado é o mesmo do Enem. A turma tem um total de 80 alunos e as aulas são ministradas por professores voluntários. Esse é o 3º ano do projeto, que já ajudou a aprovar diversos estudantes nos vestibulares. As inscrições podem ser feitas por meio de um aplicativo de mensagem de celular e os interessados devem enviar para o número 91, que é o código de área 98310 4879, o nome completo e o RG. Depois é preciso ir até a escola para fazer a carteira de estudante, que dará acesso às aulas. A Promotoria de Justiça do Consumidor emitiu recomendação para que as cidades de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, coíbam o comércio irregular do gás de cozinha. No prazo de 30 dias, as fiscalizações devem ser intensificadas nos municípios.
De acordo com o Ministério Público do Estado do Pará, os municípios vêm sofrendo com a revenda irregular de gás de cozinha há algum tempo. Por isso, houve necessidade de promover a interação entre os órgãos fiscalizadores para combater essa prática. A revenda de botijão de gás GLP compreende a aquisição, o armazenamento, transporte, a venda de recipientes com produto e a assistência técnica ao consumidor. A venda clandestina coloca em risco a vida e a segurança dos consumidores e das pessoas que moram próximas dos estabelecimentos. Estão aptas a realizarem as fiscalizações as secretarias municipais de trânsito, DETRAN e demais órgãos fiscalizadores nas áreas urbanas, a Polícia Militar, Civil, Rodoviária e Bombeiros, além da Secretaria Estadual da Fazenda. Estão abertas as inscrições para o 16º Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, promovidas pelo Governo do Estado por meio da Fundação Cultural do Pará. O edital para o certame já foi publicado no Diário Oficial e contempla quadrilhas adultas e mirins da capital e do interior do Estado. A convocatória está disponível no portal fcp.pa.gov.br. As apresentações dos grupos serão realizadas de 15 a 30 de junho de 2019, como parte da programação do Arraial de todo o Pará. O evento já é tradicional no calendário da Fundação Cultural do Pará. As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do Centur ou da Fundação Cultural do Pará até 15 de maio, das 9 às 15 horas. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira em municípios da Amazônia. A quinta-feira será de céu encoberto e chuvas no município de Abaetetuba, na região nordeste do Pará. Assim como as demais cidades da região, as chuvas devem persistir ao decorrer de toda a semana. A mínima prevista é de 25, com máxima de 28 graus. As chuvas também devem persistir no município de Paragominas, na região sudeste paraense. Pelo menos até o domingo, o sol não deve aparecer na região. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 27 graus. Em Belém, capital paraense, a manhã da quinta-feira amanhece encoberta e deve chover em volume forte ao decorrer da tarde. A mínima prevista é de 25, com máxima de 28 graus. As chuvas também devem prevalecer em outros municípios da Amazônia. Em Carutapera, no Maranhão, a quinta-feira será com céu encoberto e chuvas a qualquer hora do dia. A mínima prevista é de 25, com máxima de 27 graus. Em Ji-Paraná, no estado de Rondônia, a previsão não será diferente. Durante a manhã, o céu começa encoberto e deve chover ao decorrer do dia. A temperatura varia entre 25 e 29 graus. Em Sinop, no Mato Grosso, as chuvas devem persistir durante toda a semana. A meteorologia não prevê sol para o município. A mínima prevista é de 24, com máxima de 29 graus. Na reportagem que encerra o Nazaré Notícias de hoje, vamos falar sobre literatura amazônica. Itens do acervo pessoal de Dalcídio Jurandir, um dos maiores romancistas paraenses do século XX, chegaram ao Pará. Eles foram doados pela família do escritor ao Memorial do Livro Moronguetá e, depois de passar por tratamentos de conservação, serão disponibilizados para pesquisadores. O acervo pessoal doado pela família de Dalcídio Jurandir ao Memorial do Livro Moronguetá é composto por cartas, livros escritos ou lidos pelo autor, fotografias e anotações. De acordo com a coordenação do acervo, são mais de 5.000 itens. O acervo estava aos cuidados de uma fundação chamada Casa de Cultura Dalcídio Jurandir, que existia mantido pela família. Depois essa Casa de Cultura perdeu os seus recursos e a família tensionava doar para a Fundação Casa de Rui Barbosa, que já guardava parte do acervo do Dalcídio Jurandir, que havia sido há muitos anos doado pela própria família à Casa de Cultura. Foi então que nós, sabendo disso, entramos em contato com a família e
pedimos, pelo amor de Deus, não façam isso, já que em Belém nós tínhamos já aqui esse projeto, o Memorial do Livro, e que seria maravilhoso ter alguma coisa, material inédito para pesquisa sobre o Dalcídio. Eles se convenceram e o acervo veio para Belém. Com o acervo em mãos, a equipe de conservadores entra em ação. A tarefa deles é construir um inventário que irá dizer o que o memorial tem em mãos, o diagnóstico com a avaliação do estado dos materiais e a estabilização deles, que passa pela higienização e tratamento de conservação. Um trabalho que está só começando. A princípio, nós estamos fazendo um inventário, né? Um inventário de tudo que foi recebido, que foi doado pela família, e depois a gente vai fazer o diagnóstico e entrar na conservação de fato, que seria fazer os pequenos reparos, estabilizar o suporte para ele poder ser manuseado e digitalizar. Depois de todo esse processo, documentos e anotações devem ser digitalizados. A expectativa é que, com isso, pesquisadores desenvolvam novos estudos sobre Dalcídio Jurandir, o romancista paraense que usava Belém e Marajó como pano de fundo em suas histórias. Nessas anotações você vai ver brotar alguns dos personagens ou alguma das ações que os personagens do ciclo do Extremo Norte, né, o Alfredo, a Libânia e todos esses personagens que vão aparecer lá consolidados, vão aparecer aqui em processo de criação. Aí ele diz, aqui a Libânia faz não sei o que, aqui o Alfredo olha para a igreja do Carmo e não sei o que, aqui ele encontra o personagem tal. Riqueza que encanta até quem já está acostumado a lidar com esse tipo de material. Para mim está sendo muito bom mesmo, porque é assim, eu lia ele quando eu era adolescente, né? Estudei quando tinha as leituras obrigatórias no vestibular. Eu gosto muito da literatura local, então para mim está sendo fantástico até conhecer um lado do Dalcídio que eu não conhecia, né? Que é esse lado dele mais individual, mais pessoal, uma coisa mais familiar, que uma hora ou outra a gente acaba passando ali o olho na carta, né? Ou nas fotos e acaba descobrindo algo mais que não sabia, né? Além do acervo de Dalcídio Jurandir, que tem até manuscritos inéditos de 1944, o Memorial do Livro reúne acervos de outros intelectuais paraenses, como Baim Clautal e Clóvis Moraes Rego. O Memorial do Livro acabou sendo esse lugarzinho que guarda essas coleções. E aí a gente está fazendo o mesmo tratamento de higienização e acondicionamento dessas obras, o que é considerado raro dentro da obra, dentro de cada coleção. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá!